Olá, meu irmão, minha irmã, que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo permaneça com todos vocês, com todos nós. Sempre muito bom estarmos juntos para meditar acerca da palavra de Deus, buscando direção espiritual, com a certeza que Deus tem ouvido as nossas orações, tem estado conosco todos os dias. De muitas formas ele se apresenta para que nós possamos reconhecer a sua presença conosco durante o dia, nos momentos em que nós nos voltamos para ele, que precisamos das suas orientações, que precisamos da direção espiritual e que precisamos de sabedoria e discernimento para vencer as dificuldades, as limitações e as adversidades deste mundo. Então, que Deus, neste momento de reflexão, neste momento de paz, permaneça com cada um de vocês e com cada família que vocês representam de um modo muito especial. Que vocês que nos acompanham pela rádio 87.9 FM de Dracena, vocês que nos acompanham também pelo Facebook Ivan Fidelis e pelo canal do YouTube Família e Fé PR Ivan Fidelis, o canal que nós pedimos para que você se inscreva, deixe seu like, comente, compartilhe, porque assim o sistema compreende que a mensagem é relevante para que nós possamos alcançar mais pessoas com uma boa reflexão acerca dos cuidados de Deus, da presença de Deus e da palavra de Deus viva e eficaz todos os dias em nossas vidas. Como tem sido esse início da sua semana? Como tem sido este dia? Quais foram as adversidades que você já teve que superar hoje? Quais foram as alegrias, as superações, as conquistas? Deus, em todos os momentos, de todas as formas, ele participa do dia conosco. Ele se faz presente no dia conosco para que nós possamos ter o discernimento necessário, o ânimo, a força, o desempenho necessário para vencer as nossas próprias limitações. Quando nós olhamos para a palavra de Deus, nós percebemos que tudo que foi escrito ali é para a nossa orientação, para a nossa instrução, para a revelação de Deus acerca da criação, acerca dos cuidados que ele tem conosco e também para nos orientar acerca de nós mesmos, naquilo que nós devemos crescer, nos permitir que sejamos transformados pelo poder do Espírito para que vivamos em paz, em harmonia, felicidade, para que nós possamos de fato alcançar os nossos sonhos e projetos. Mas a vida, realmente, ela nos traz adversidades. Nós, pessoalmente, temos as nossas limitações. E quando nós nos deparamos com o dia a dia, nós não devemos perder o ânimo. Nós não podemos desanimar nesta jornada, nesta batalha. Tem uma canção que eu gosto muito que fala que em tempos de guerra, nunca pare de lutar. E em tempos de guerra, nunca pare de adorar. Esta canção fala exatamente o que nós precisamos ter em mente no dia a dia, nas nossas batalhas pessoais. Vivemos tempos de guerra. Guerra porque estamos inseridos num mundo em que, neste mundo, nós temos a corrupção do pecado, temos problemas, temos a maldade humana, temos adversidades que, infelizmente, pela nossa imaturidade, nós acabamos criando, temos outras adversidades que nos são impostas pela vida, tem aquilo que nós temos controle, aquilo que nos vem de surpresa, em que nós não temos o controle humano, mas nós temos pela fé a confiança da presença divina e sabemos que Deus tem cuidado de nós. É por isso que o texto de 1 Pedro, primeira carta do apóstolo Pedro,
capítulo 4, versículos 12 e 13, nos diz assim: amados, não estranhe o fogo que surge no meio de vocês, destinado a pô-los à prova, como se alguma coisa extraordinária estivesse acontecendo. Pelo contrário, alegrem-se na medida em que são coparticipantes do sofrimento de Cristo, para que também na revelação da sua glória vocês se alegrem exultando. Observe como o apóstolo Pedro escreve a respeito da vida, a respeito dos nossos sofrimentos, das nossas adversidades, como ele faz uma descrição do nosso dia, começando pela reflexão de que as adversidades e os problemas deste mundo não podem nos trazer surpresas. Nós sabemos que vivemos num mundo de problemas. Nós sabemos que vivemos num mundo corrompido pelo pecado. O pecado é fazer diferente daquilo que Deus orientou, daquilo que Deus destinou. Pecado, como diz a Bíblia, na carta do apóstolo João, pecado é a transgressão da lei. E a lei é a própria Bíblia, inspirada por Deus como regra de fé e prática para todo cristão. Quando Deus nos orienta pela palavra, pela Bíblia, que nós devemos seguir por um caminho e nós fazemos diferente, nós, de maneira eclesiástica, chamamos isso de pecado. De maneira teológica, nós chamamos de pecado. Pecado é errar o alvo. A palavra pecado, no contexto grego, hamartia, é um alvo destinado, e quando nós erramos o alvo que foi proposto por Deus, nós pecamos. Porque os alvos, os objetivos que Deus fixou para que nós alcancemos, sempre nos levam para o bem, para extrair o melhor de cada dia, de cada momento de nossas vidas, das nossas relações familiares, das nossas relações sociais, os nossos planos, os nossos sonhos, os nossos objetivos. Deus fixa os alvos de maneira em que no trajeto da nossa vida nós possamos construir a nossa vida alcançando o melhor de cada momento, alcançando os alvos que muitas vezes nós fixamos, mas o meio de alcançar esses alvos não podem ser diferentes daquele que Deus fixou, daquilo que Deus preparou para nós. É por isso que, vivendo neste mundo de conflitos, de problemas, o apóstolo Pedro coloca esta reflexão: amados, não estranhe o fogo que surge no meio de vós. Estar no meio do fogo, estar neste mundo é estar no meio do fogo. Um fogo cruzado, um fogo em que muitas vezes nós tentamos desviar para um lado e para o outro. Muitas vezes nós temos que enfrentar este fogo, muitas vezes nós temos que apagar o fogo e temos que tomar o cuidado de não apagar o fogo da adversidade com gasolina, com um combustível inflamável que, ao invés de diminuir a chama, vai aumentá-la, vai alimentá-la. Muitas vezes, nas nossas limitações, nas nossas imaturidades humanas, nós acabamos tentando amenizar um fogo, uma adversidade, e no final acabamos por alimentá-la. E é isto que Deus não quer que aconteça. E é por isso que Ele se faz presente, é por isso que Ele nos orienta, é por isso que Ele deixou a Bíblia para que nós observássemos cada decisão, cada detalhe, cada postura da nossa vida, quando é pautada e guiada pela Bíblia, nós conseguimos vencer o fogo, conseguimos vencer a adversidade. Mas também nós compreendemos
que ao passar pelo fogo nós somos purificados, nós somos fortalecidos, porque o fogo nos ensina, as adversidades nos ensinam, nos amadurecem, nos fazem crescer. É importante que nós tenhamos esta compreensão de que estamos num contínuo aprendizado durante a nossa vida. Todos os dias da nossa vida nós aprendemos um pouco. Aprendemos aquilo que devemos fazer, aprendemos aquilo que devemos deixar de lado, aprendemos a lidar com os conflitos, com as adversidades, de maneira a trazer paz e harmonia e não aumentar a guerra. Existem expressões, posturas, ligações de relações sociais e familiares que nós aprendemos a lidar com cada uma delas de maneira em amenizar os problemas, as adversidades, os conflitos. Como filhos de Deus, nós devemos levar a paz, estar em paz e conduzir aqueles que estão conosco em paz. Ser um pacificador. Jesus, ele fala que bem-aventurados são os pacificadores, porque verão a Deus, porque serão chamados de filhos de Deus. Filhos de Deus, aqueles que são pacificadores, aqueles que trazem a paz. Então o apóstolo Pedro, ele escreve: não estranhem as adversidades, não estranhem os problemas, não estranhem o fogo. Nós vivemos num mundo em que tem problemas, adversidades, um mundo que apresenta um fogo que muitas vezes nos consome. Mas confie que Deus está no meio do fogo conosco, assim como ele esteve com os amigos de Daniel na fornalha. Deus, ele está conosco em todos os lugares. Como diz o Salmo 23, ainda que passemos pelo vale da sombra da morte, ele está conosco. Em todas as situações, em todos os lugares. Mas a nossa expectativa de vida, a nossa expectativa do dia é sempre que seja um dia agradável, que seja um dia favorável, que tenhamos o melhor, que tenhamos o bem daquele dia. É por isso que muitas vezes nós somos pegos de surpresa. E as surpresas nos abalam, nos decepcionam. As surpresas, muitas vezes, se nós não tomarmos cuidado, elas tentam nos afastar de Deus. O apóstolo Paulo fala a respeito disso, dizendo: o que nos separará do amor de Cristo? Será a fome, a nudez, a tribulação, os problemas? O que nos separará do amor de Cristo? Nada neste mundo deve nos separar do amor de Cristo. Até porque, se algo tentar nos separar, pode trazer a ideia de que nós, na nossa humanidade, nos separamos de Cristo, mas Cristo nunca se separa de nós. Ele está sempre presente, sempre nos guiando, sempre nos conduzindo. Ele sabe o que você está vivendo, ele conhece cada detalhe das suas necessidades. É por isso que a continuação do texto da primeira carta do apóstolo Pedro, no capítulo 4, a continuação do versículo 12 para o 13, ele diz: pelo contrário, alegrem-se na medida em que são coparticipantes dos sofrimentos de Cristo. Ser coparticipante do sofrimento de Cristo e se manter alegre é não deixar que a adversidade tire o seu ânimo, tire a sua perspectiva de vitória, tire a sua fé. Mantenha a sua fé viva e eficaz. Mantenha o ânimo, como o próprio Jesus nos ensina a fazer. No mundo teremos aflições, mas tenham bom ânimo, porque Jesus venceu o mundo, nós venceremos também
pela sua presença, pelo seu poder, pelos seus ensinos. E naquilo que nós somos limitados, entregamos nas mãos de Jesus. E ele, com o seu poder e autoridade sobre o universo, cuida de nós em cada detalhe. Ser co-participante dos sofrimentos de Cristo também significa que ele é co-participante dos nossos sofrimentos. Ele tem essa aproximação, essa empatia, ele se fez carne, habitou entre nós, ele sabe quais são as nossas necessidades humanas. Ele sabe o que cada um de nós precisamos a cada dia, a cada momento, cada palavra que nós ouvimos, mas nós temos que abrir a nossa audição espiritual para compreender os desígnios de Deus e a palavra de Jesus Cristo pelo Espírito Santo. Ouça Deus falando com você. E as surpresas que apareçam no dia a dia, deixem Deus cuidar. Deixe o Espírito Santo amenizar as dificuldades, os problemas. E nas surpresas boas, porque também temos boas surpresas nessa vida, compartilhe da alegria de ter uma boa surpresa com Deus. Agradeça, se coloque na presença de Deus, seja guiado a cada dia para festejar, para celebrar as suas vitórias e conquistas juntamente com Deus. Juntamente com Jesus Cristo, porque, como diz o apóstolo Pedro, se somos co-participantes dos sofrimentos, também devemos ser co-participantes das alegrias, das vitórias, das conquistas. Quando alcançar as conquistas, compartilhe também com alegria e gratidão pela direção do Espírito Santo, pela presença de Jesus e pela ação de Deus em sua vida. Deixe Deus cuidar de todos os detalhes, mas para isso, existem também muitos problemas que nós podemos evitar. Existem situações que nós não precisamos passar. É por isso que o texto também da primeira carta de Pedro, agora no versículo 5, no capítulo 5, versículo 8, o texto de Pedro, ele nos diz assim: sejam sóbrios e vigilantes. O inimigo de vocês, o diabo, anda em derredor como leão que ruge procurando alguém para devorar. Não abaixem a guarda, estejam atentos à orientação de Deus através do apóstolo Pedro, inspirado por Deus. Ele deixou registrado esta orientação para nós: sejam sóbrios e vigilantes. Ser sóbrio é ser racional, é ser atento, é observar as circunstâncias, os detalhes. Ser sóbrio é ser consciente, é tomar uma decisão baseado na orientação da palavra de Deus. Seja sóbrio, seja vigilante. Não permite que a vida te engane, não permita que as pessoas que te cercam venham a te trazer algum prejuízo. Sejam sóbrios, sejam vigilantes. Porque nós vivemos num mundo onde temos um inimigo em comum, que é o adversário de Deus. E aqui o apóstolo Pedro fala que ele anda ao nosso derredor, como leão que ruge procurando alguém para devorar. Mas um texto que me fala muito ao coração é o texto da primeira carta de João, capítulo 5, versículos 18 e 19, aonde João escreve assim: aquele que é nascido de Deus, Deus o guarda, e o maligno não lhe toca. Aquele que é nascido de Deus, Deus o guarda, e o maligno não lhe toca. Nasça de Deus todos os dias. Nasça em Deus, nasça por Deus.
Permita que o Espírito Santo promova um renascimento, um novo nascimento diário e espiritual na sua vida, na sua mente, no seu coração, para que você se mantenha sóbrio, vigilante, e para que nas surpresas negativas da vida você esteja revestido do poder de Deus em Cristo Jesus, para que desta maneira você seja mais que vencedor. Que Deus abençoe o seu dia, a sua semana, a sua vida, a sua família. Que Deus cuide de cada um de vocês de um modo muito especial. E não esqueçam que Jesus está com vocês, conosco, todos os dias, até a consumação dos séculos. Vamos orar? Vamos falar com Deus. Senhor, nosso Deus e Pai, nós te agradecemos pela tua palavra que é viva e eficaz. Te agradecemos pelas bênçãos e cuidados. Te agradecemos pelas vitórias e pelo conhecimento da tua palavra que nos concede sabedoria e discernimento para que nós possamos vencer as batalhas, as adversidades e as surpresas negativas deste mundo. Que o Senhor também coloque em nós sempre um coração grato para que possamos comemorar juntos as vitórias alcançadas. Que o Senhor nos dê da tua paz, que tenhamos nossas vidas em tuas mãos e oramos juntos em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a todos. Tenha um excelente dia em nome de Jesus.